como tinha combinado com o Dr. Paulo também, a gente gostaria de fazer rapidamente algumas anotações a respeito, né, desta mesa. Em primeiro lugar, aproveitar a presença do diretor da FGV São Paulo e o momento que isso significa para nós, povos indígenas, somente nós que somos operadores do direito, indígenas, o Paulo, no caso, a Fernanda também. O direito é um curso extremamente elitizado, né, e isso ficou muito presente na fala das lideranças e dos profissionais indígenas também. Então, a gente está aqui hoje, numa instituição, na Faculdade de Direito, discutindo o direito dos povos indígenas, é uma questão que é significativa para nós, né, tendo em vista que estes direitos não são tratados, né, na grade dos cursos. Quando que nós tivemos direito indígena? Não tivemos, né? Talvez lá naquele momento, quando o professor de Direito Constitucional fala, né, da Constituição, ele chega no 231, 232 e já pula, né? Vamos para o próximo capítulo. E também de quanto isso é significante, porque temos aqui as nossas lideranças. Então, é um momento que está sendo muito especial para nós, com certeza. E também a presença das lideranças indígenas aqui, dos seus discursos com entonação política, e que, na maioria das vezes, desafia, né, a tal da cientificidade da academia, ela faz a gente pensar justamente isso, do quanto nós, operadores do direito, temos que deixar, às vezes, né, os nossos gabinetes e ouvir mesmo as lideranças, não apenas ficar enclausulados nas torres de marfim, que, às vezes, a academia acaba proporcionando para a gente. Gostaria de aproveitar também dizer que nós, enquanto a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nós estamos chegando, eu, no caso, cheguei hoje, a Sônia ainda ficou, juntamente com algumas lideranças, nós estamos fazendo um giro pela Europa de 30 dias, aproximadamente, levando justamente essas denúncias que as lideranças falaram hoje aqui. E o triplé dessa viagem, né, está justamente calcado nisso, de levar, né, essa denúncia de que o país, que o Brasil, embora tenha uma Constituição que reconheça os direitos, é signatário da Convenção 69, enfim, de vários outros tratados internacionais, esses direitos hoje estão sendo desmontados, estão sendo retirados. E uma mensagem que a PIB levou, juntamente com outras organizações indígenas, foi justamente isso, que você proteger os territórios indígenas, você demarcar as terras, você não está fazendo um bem apenas às populações indígenas, mas a toda a humanidade. E nós estamos fazendo isso de graça, como disse, né? Como ficou bem enfatizado, né? Então, não pense que você lutar por demarcação de terras indígenas é problema só dos índios. Não é. É problema de todo mundo, né? E também uma questão que a PIB começou a capitanear também o reconhecimento do crime do ecocídio, né, que é uma coisa que a Sônia Guajajara tem falado muito, de que que o rio, que a floresta, que os animais são sujeitos de direitos, né? Então, quando você mata um rio, mata uma floresta, mata toda uma espécie de coletividade animal, você também está cometendo um crime contra a humanidade, né? Então, isso os povos indígenas têm feito, e têm feito muito bem. Gostaria de agradecer também a participação de todas as lideranças, porque as lideranças indígenas elas têm dado exemplo de ativa participação política, não só durante o período da Constituinte, mas muito antes, né? E justamente agora, neste momento em que o país está vivendo todas essas ameaças, né? Ou seja, não é só a ameaça aos direitos indígenas que estão, né, se concretizando, mas a todos os vários setores da sociedade. E a maioria das vezes eu fico observando nas redes sociais, quando você tem né, determinado povo ocupou a coordenação regional da FUNAI, né? Índios ocuparam o CESAI, né? Índios fecharam o BR, as pessoas começam a criticar. O que mais esses índios querem, né? Eu acho que a gente deveria fazer o exercício de falar por que será que os índios estão fazendo isso, né? Então, antes desse processo, né, de ruptura constitucional acontecer, que os alianos falaram golpe, os índios já haviam dado sintomas de que os ruralistas estavam,
né, se arraigando nas estruturas do Estado, né, da República. Quantas vezes nossas lideranças foram a Brasília e fizeram um embate e denunciaram isso, né? Então, quando as nossas lideranças estão fazendo um tipo de manifestação política, é um sintoma também de alguma coisa está errada. Então, vocês brancos, vocês têm que procurar entender isso. Por que eles estão ocupando a FUNAI? Ora, porque algo está errado na FUNAI. Por que estamos ocupando a sede do DICEI? Porque algo está errado no DICEI. E todos os cidadãos brasileiros deveriam fazer o mesmo, né? Você vê aí, tira quantos reais do salário mínimo e a população, não acontece nada, né? Os vereadores aumentam o seu próprio salário, né? Aumentam o vale transporte, as pessoas, às vezes, comentam num ônibus, ou faz um movimento de Facebook, né? Faz um desabafo no Facebook, mas os povos indígenas não fazem só isso. Eles vão para Brasília, eles ocupam, eles sabem como fazer política. E isso é participação democrática. Então, eu gostaria de agradecer a presença das lideranças que vieram mais uma vez, né, deixaram suas comunidades e estão aqui. Eu acho que é um momento histórico para a própria faculdade, né, de Direito, e que denunciaram também essa tática colonial que está em trâmite, né? Às vezes isso não nos assusta, porque as táticas que o Estado utilizam, elas decorrem de uma prática colonial. Isso, nós falamos muito bem isso. Quando Portugal chegou aqui e começou, né, a se apoderar desse território, de tudo que há nele, ele se valeu da tática de cooptação, né, e de repressão. Isso a gente tem assistido, como o governo tem cooptado várias lideranças indígenas e também lideranças dos movimentos sociais. E exemplo claro disso é justamente essa audiência, na tentativa de discutir o arrendamento em terras indígenas, mas também a repressão em todas as suas facetas. Quantas são as lideranças indígenas que foram assassinadas? Quantas são as lideranças indígenas que estão vivas hoje e não sabem se vão acordar vivas amanhã porque estão na área de conflitos? E quantos são os profissionais, os professores indígenas, que, por se manifestarem politicamente, estão sendo reprimidos nas suas instituições, né? É um processo disciplinar na OAB, né? É um processo disciplinar lá na Secretaria de Educação, lá na universidade, por você defender os direitos das comunidades indígenas. Então, diante de tudo isso, eu gostaria também de chamar a atenção a questão do marco temporal, que foi falado aqui, né, que nós temos feito esse enfrentamento, que é essa tese jurídica, que não nasceu no judiciário, mas nasceu, né, lá no Congresso Nacional. Se a gente for observar a justificativa de todas essas proposições legislativas que estão hoje ameaçando os direitos dos povos indígenas, e notadamente a PEC 215, a gente já vai ver na justificativa os deputados dizendo a necessidade de se colocar um marco. Não é possível reconhecer, né, todos esses direitos. Nós vamos ter que entregar Copacabana aos índios, como diz o ministro da Suprema Corte, né? Então, isso nasceu lá e não vingou porque os povos indígenas fizeram um sistemático enfrentamento de todos os dias estarem ali no Congresso Nacional, ocupando, retomando, né, a plenária e não deixando eles votarem. E aí eles mudaram o foco, né? Foram para onde? Para o judiciário. E ali no judiciário eles encontraram um terreno fértil para criar raízes à tese do marco temporal. Porque nós temos um judiciário que ainda é composto por pessoas conservadoras e também racistas, que se valem de uma tese, de um argumento jurídico para negar direitos a toda uma coletividade. Direitos que estão consagrados na Constituição, renomados juristas que sabem desses direitos, que, inclusive, em passado anterior, defenderam esses direitos, publicaram várias doutrinas sobre isso, mas que hoje, se apegado a um discurso, negam direito a essas comunidades indígenas. E também, essa tese do marco temporal não ficou só, né, no judiciário, agora foi também para o executivo, né, através do parecer 001 da AGU, que foi publicado este ano, né, que torna vinculante as condicionantes lá propostas pelo STF no caso da Raposa Serra do Sol. Então, se nós tínhamos antes
advogados da União, procuradores federais que têm a missão principal, constitucional de defender os territórios indígenas, os processos demarcatórios, hoje eles têm que se curvar diante deste parecer que é vinculante. Então, nós temos assistido a tudo isso, né, essas táticas que estão sendo feitas por meio de expedientes estatais, são práticas coloniais, rotinas que não estão, né, nos afazeres das comunidades indígenas, mas como os povos indígenas têm percebido isso e como os povos indígenas têm feito esse enfrentamento de resistência, mas não uma resistência de ficar sempre no polo passivo, apanhando, né, levando paulada, mas uma resistência que nós falamos qualificada, porque as nossas lideranças, em todo momento do movimento indígena, seja no período colonial, no Império e também na República, nós sempre tivemos lideranças indígenas que, a partir dos seus conhecimentos tradicionais, sempre conseguiram tomar decisões políticas estratégicas e que essas estratégicas hoje estão reverberando, né, e que vai reverberar ainda mais. Então, diante disso, eu gostaria de parabenizar, né, o escritório, né, que o Paulo, que é um dos associados, eu estou parabenizando o Paulo, porque é o nosso parente, né, mas é o escritório Dora Azambuja Oliveira, né, associados, mas gostaria de cumprimentar isso na pessoa do nosso parente, e também parabenizar e agradecer o espaço à própria FGV, né, que abriu esse espaço para nós, tanto lideranças indígenas quanto operadores indígenas e do direito, estarmos hoje aqui discutindo temas tão importantes. Eu acho que esse é um momento que já ficou registrado, várias pessoas estão nos acompanhando, e a gente tem um tempinho ainda, né, para abrir para questionamentos ou eventual liderança que não falou. Nós temos lideranças indígenas que estão na mesa, que estão também na plenária, que gostaria também de trazer alguma contribuição. O espaço está aberto, não só a liderança, mas pesquisadores, aliados, enfim. Nós temos um tempinho ainda para a gente trazer questionamentos ou até mesmo alguma contribuição. Aliás, temos uma indagação. Oi? Desculpa. Primeiro, boa noite. Muito obrigada por vocês terem vindo até aqui. É um privilégio para a gente que estuda aqui na GV e tem que lutar também no dia a dia para ter algum contato com o direito indígena dentro da faculdade, porque a gente não tem. E eu queria perguntar para vocês como que a gente pode se unir a vocês e ajudar sem roubar o protagonismo, como que a gente pode fazer, porque daqui a gente está muito distante e, enfim, não sei como chegar para ajudar e unir a luta. Obrigada. É importante se identificar, falar o nome, de onde fala, né? Meu nome é Sucena, né? Eu sou comunicadora socioambiental e tenho um blog, né? Também trabalho no terceiro setor, na área socioambiental. E a minha pergunta é a seguinte: com relação à Convenção OIT 169, se há alguma disposição, né, das entidades indígenas e também por parte dos advogados, enfim, dos escritórios que estão aqui, de ter uma ação mais contundente, né, com relação ao posicionamento do governo e também dos órgãos como FUNAI, IBAMA, né, que, na hora de conceder licenciamentos, enfim, toda uma narrativa, né, que eles não sabem como aplicar a Convenção OIT 169. Isso eu já ouvi, né, de representantes desses órgãos, né? Então, se realmente há alguma, enfim, decisão, e a gente está com uma COP23 aí também, e se muda esse discurso, e como é que é possível fazer isso, né? Essa é a minha pergunta.
Oi, boa noite a todos. Agradecer aí o espaço também da GV e a presença do professor Marés, o Paulo, o pessoal que organizou. Eu gostaria de ouvir das lideranças, digamos, da Fernanda, especificamente, que também é da área jurídica, mas também dos outros. O que vocês pensam de ideal numa parceria com empresa? Não é? Porque eu trabalho com os Yawanawás no Acre e tenho uma série de dificuldades, mesmo, né, com boas intenções e tudo. É sempre muito difícil lidar, né, quando a questão vira familiar, por exemplo, quando o embate é entre irmãos e quando a questão do uso, né, da arte. E aí começa a entrar em questões dentro da aldeia que nós não... Por mais bem intencionados, a gente se perde. Eu, pelo menos, dou um passo atrás e falo, bom, daqui eu não vou passar porque eu não sei. Daí a gente já interfere. E aí, como empresário também, você não pode... Quer dizer, poder pode, porque a gente acaba fazendo. A gente acaba pagando para trabalhar porque não tem retorno, é ROI, né? Acho que a GV, e quando o Paulo falou a primeira vez do evento, eu falei, bom, estamos no lugar certo. Porque vamos ver se lá, né? Porque se a GV não der uma solução para isso, eu que não vou dar. Eu, né, vou continuar lá gastando e o dinheiro acaba, né? Infelizmente, chega uma hora que não dá para você ficar. Então, eu gostaria de ouvir isso das lideranças. A gente teve a oportunidade de ouvir. Eu fiz essa mesma pergunta para o Gilson e Garicó, no outro evento que eles tiveram aqui na Mackenzie, e a resposta que ele me deu foi incrível. E mudou muito a minha perspectiva, porque eu não desisti por causa da fala dele. Ele falou, não desista. Fica aí, uma hora vai dar certo, mas não desiste, porque se você desistir, tal, vem os outros. E a gente desanima, porque vem o concorrente, né? Você está fazendo um trabalho original de pesquisa e desenvolvimento de moda, que é o meu caso, daí eu fiquei 3 anos na aldeia, tomando picada de pium, tomando banho, né? Porque nós não somos índios, né? A gente até tenta, mas... E aí, depois, tudo que eu desenvolvi, a comunidade lá abriga os irmãos e passa tudo para o teu concorrente. E você fica vendo navios, né? Porque você... Contrato verbal, ou mesmo que não seja verbal, não adianta, porque se o índio não vai cumprir o contrato, não tem Cristo que vá fazer, muito menos o governo. E a gente não vai com o governo, a gente vai de boa fé. Vamos lá trabalhar, pegar, fazer moda. E aí tem essa perspectiva da empresa. Como lidar? Como que a gente faz para chegar num como é que tem um termo para isso, mas como que a gente chega no Alex Mercatória, né? No termo jurídico do direito internacional? Como que a gente chega num esquema de boas práticas? Eu, empresário, você, povo indígena, vamos trabalhar em parceria com finalidade lucrativa, porque chega uma hora que a gente não é fundo, né? Porque eu não sou um fundo, eu não posso, nem tem. Nem que seja um banco. O banco não vai ficar financiando aquilo se não tiver o retorno. ROI, Return on Investment, né? Um termo do business. Então, eu acho que isso é muito interessante para a GV. Daí eu coloco a proposta, eu desafio a GV a me dizer isso. Mas antes eu queria ouvir os índios, né? Os índios, porque a gente é isso. Eu só queria dar uns números. A gente está aqui com a transmissão na internet, né? Tem 1.000 pessoas com visualização, mais de 6.000 atingidas, e tem 37 compartilhamentos. Muitas pessoas estão comentando online. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, eu posso fazer um exercício aqui de síntese depois que quem estiver aqui presencialmente se colocar. Então, quem quiser na internet fazer algum comentário, a gente lê no final. Quem mais? Levanta a mão para... Quem mais quer falar alguma coisa? Mais alguém? Não? Vamos distribuir, então, as perguntas, né? Acho que o Darão poderia responder a primeira, Darão. Pode ser? Dela. Letícia, como ajudar, né? Bom, aqui, já vou responder da amiga e de você. Duas Letícias. Bom, em primeiro lugar, como ajudar, fortalecer,
é procurar as entidades, as organizações daqui da nossa região para fortalecer a articulação dos povos indígenas, que é a PIB em Brasília. Nós precisamos de fortalecer. Amiga, quando você me disse, né, que teve na aldeia, não vou citar, questão de étnica, o seguinte, acho que quando for para fazer esse tipo de trabalho dentro da comunidade, tem que ser bem conversado, bem estruturado da sua parte, porque dá para ver, quando você fala das união dos dois irmãos indígenas, parece que o nosso povo é desunido, mas nós não somos, não. É porque não teve, da sua parte, a sensibilidade de reunir com as comunidades toda da aldeia para falar sobre o seu projeto. Todas as coisas que é feita verbalmente, não é bem conversado, acho que ela sai de rumos opostos, né? Então, para ser organizado, nós aprendemos uma coisa, vocês ensinaram, agora vocês aguentam. E nós queremos também outra situação, né, que vocês querem nos ajudar a procurar as organizações, que você falou que é muito longe, não é. Nós somos daqui do Estado de São Paulo. Tá? Igual eu falei, no Estado de São Paulo nós tem o Guarani, tem o Tupi-Guarani, tem o Terena, tem o Caingangue, tem o Krenak, mas procurar os coordenadores das organizações para a gente olhar olho no olho e falar para poder ajudar, fortalecer a organização da regional aqui e para fortalecer a organização da articulação dos povos indígenas, que é a PIB em Brasília. É isso que a gente precisa. Acho que precisamos de olhar olho no olho, saber que tem índio aqui dentro do Estado de São Paulo, que vai bem pertinho de vocês. Atualmente mesmo, agora 2 meses atrás, teve a entregação de posse do governo do Estado, no ano que os indígenas, nossos parentes indígenas, fizeram um ato no Pico do Jaraguá. Acho que passou na televisão, vocês assistiram. Então, tem aldeia aqui dentro do centro da capital, não só aqui, em Palheireiros também tem. Então, acho que procurar as organizações para poder fortalecer. Então, é isso. Eu queria fazer um comentário em relação às duas questões, em relação à Convenção 69 da OIT e à experiência do Iauanauá, né? Reforçando que a gente não está falando de índio, a gente está falando de povos indígenas, no plural. E o maior desafio, né, para as empresas, para a sociedade não indígena, é exatamente compreender a pluralidade étnica do povo. Mesmo quando você fala de Iauanauá, dentro da organização Sociedade Iauanauá, existem várias sociedades Iauanauá. Não é um Iauanauá. Você está lidando com opiniões, decisões e a forma de pensar de muita gente. Porque quando, né, os Caraiuá falam que vai trabalhar com o povo cachuiana, quer que o povo cachuiana tenha uma decisão, uma resposta comum. Mas você não está falando com uma pessoa, você está falando com várias pessoas. E eu tenho certeza que, se eu for lá na sua casa, onde você tem irmãos, primos, sobrinhos, filhos, e eu propor de comprar a sua casa, você não vai ser a única pessoa que vai tomar decisão em relação a isso. Seus irmãos podem não querer, seus primos podem não querer, seus filhos podem não querer. Então, você está falando de pessoas, o desafio é isso. Você não está falando, quando fala de povos indígenas, já está falando. Você não está falando com o indivíduo índio, né, como a sociedade costuma olhar. E reforçando, talvez, exatamente o que falta é esse diálogo, essa compreensão de que você está lidando com um conhecimento, como a Fernanda trouxe, um conhecimento que não é seu, é nosso, é dos meus filhos, dos meus netos. Como é que eu vou discutir, vender a minha propriedade intelectual, minha cultura, meu artesanato? Porque isso daqui parece ser várias
contas comuns, assim, mas isso daqui tem um significado. Cada um traçado que tem nesse seu colar tem um significado que tem a ver com a cultura do povo Iauanauá. Exatamente. E como é que você pensa em reunir o povo Iauanauá para poder trazer isso para fora? Então, o desafio é exatamente isso. E além disso, seguir minimamente aquilo que a gente está falando da Convenção 69, seguir os protocolos que existem, que hoje um dos itens que mais povos indígenas têm se apropriado desta convenção é exatamente a criação dos protocolos de consulta. Cada povo, cada comunidade tem discutido de que forma essa convenção deve ser aplicada à sua comunidade, ao seu povo. Não é de qualquer jeito. A Convenção 69 está lá escrito de uma forma geral. Mas nós não somos de forma geral, somos povos, temos decisões diferentes, temos pensamentos diferentes, temos opiniões diferentes, temos tudo diferente, nós somos diferentes uns dos outros. Então, a gente precisa discutir, e a gente tem discutido cada vez mais, colocado isso no papel, já que vocês gostam muito de... A gente não gosta muito de papel, não, mas vocês gostam, né, demais. E colocado isso no papel de como é que eu devo ser consultado, como é que o Estado deve lidar comigo, respeitando a Convenção 69. Não é da mesma forma que o Estado vai conversar, vai discutir com o povo caigangue. É outro povo. Eu sou do outro tronco linguístico, eu tenho outra forma de olhar, outra cosmovisão, como vocês dizem, essas palavras difíceis. Exatamente isso. Então, assim, nessa questão da Convenção 69, os povos indígenas têm se apropriado cada vez mais para poder aplicar através da criação dos protocolos próprios de consulta. Você está falando da diversidade de como eles querem ser consultados, da forma e o tempo, que língua, qual local eles querem consultado. Então, acho que a gente tem explorado muito, nesse sentido, essa aplicação da Convenção 69. Posso fazer alguns comentários? Ademais de concordar com o cacique Darã, quem quer ajudar vai procurar aquele mais próximo para ajudar, viajar para a Amazônia para tentar lá falar com o Iauanauá, de repente pode custar muito caro, mas ir bem ali, no Pico do Jaraguá, ou nas aldeias, nas muitas terras indígenas pequenas que a gente tem em São Paulo, pode ser uma coisa viável. De repente, até com o próprio trabalho, a pessoa tem como contribuir. Então, tem tantas ações, tem tanta coisa por fazer, que sempre é possível fazer alguma coisa. Açucena, a comunicação é vital para nós. Então, o fato de ter uma comunicadora que, por exemplo, dê atenção para as questões pautadas pelos povos indígenas já é uma grande coisa. E a Convenção 69 é o tronco forte que a gente tem no cenário internacional, porque eles falam que a declaração da ONU não é vinculante. Então, eles dizem, é uma declaração de princípios, blá, blá, blá. A Convenção 69, não, ela tem que ser cumprida, e ela é violada todos os dias. Então, na nova lei de acesso a recurso genético, nós não fomos consultados. Então, assim, é preciso urgentemente uma ação contundente. De repente, o fato de estar aqui na FGV, pode não resolver todos os nossos problemas, mas tem muitas cabeças pensantes aqui. E amanhã a gente pode estar pensando em soluções possíveis para uma ação mais contundente para o cumprimento da Convenção 69. O Brasil é perito em violar leis, em criar leis que ele não cumpre, como a Thelma falou bem. Então, assim, é preciso ser feito com relação à FUNAI, com relação à IBAMA. Tem leis inconstitucionais, precisam ser revogadas urgentemente. Mas nossos advogados estão meio espalhados por aí, meio sem coordenação. Então, nosso sonho um dia, Paulinho, era ter uma organização de advogados indígenas que viesse para advogar para os nossos povos, mas não tinha cacife para isso. Então, quem sabe agora a gente busque esse cacife para ter esse protagonismo. Mas, assim, com relação à pergunta da Letícia sobre a experiência Iauanauá, também vou repetir para você, Letícia, cadê ela? Não desista, não desista. Nós não desistimos em 517 anos de genocídio, de etnocídio, não desista. Mas, assim, quero dizer para você que os caigangues têm grafismos lindos, viu? Mas nós temos um problema bem maior. Os Iauanauá são um povo pequeno. Nós somos 45 mil que adoram brigar.
Então, assim, a divisão faz parte da nossa organização social. Quando a gente não tem contra quem brigar, a gente briga entre a gente mesmo para poder não perder o costume. Então, assim, mas, né, tem bons advogados, a gente pode, como a Ângela falou, está discutindo protocolos comunitários. A gente queria que você entendesse que não é má vontade, mas assim, a gente já foi roubado tanto tempo, a gente já foi expropriado, que confiança não é exatamente um elemento da relação no princípio. Ela pode ser criada, né? Especialmente se ela for bem dialogada, né? Mas assim, a nossa demanda agora é criar esses protocolos de consulta, esses protocolos de cada povo com base no seu próprio direito. E, assim, quando a gente fala isso dentro de alguns setores do governo, olha, né, é preciso respeitar os sistemas jurídicos próprios, porque eles são mecanismos de solução de conflitos, o pessoal arrepia o cabelo dessa altura. Nossa, mas o que tem nele? Tem soluções que vocês não podem dar, que o direito ocidental não pode dar, porque muitas do meu conhecimento é compartilhado com o parente. E aí o que tu faz se o parente também tem o mesmo direito? É um direito em condomínio, né? Então, assim, o direito interno pode oferecer soluções para isso. Então, assim, a busca por protocolos comunitários pode ser realmente uma solução. Nesse sentido, eu queria deixar de presente, então, a Irã, né, para as nossas marcas, para o presidente, né, para o diretor da FGV, como, né, um agradecimento pela oportunidade de estar aqui. E dizer que, daqui a pouco, depois que terminar aqui, no hall, na recepção do hotel do lado, tem uma feirinha de artesanato, que é para falar de patrimônio cultural e fazer repartição de benefícios com as mulheres caingangue. Muito obrigada. Bom, a gente está com uma questão aqui que foi colocada por um internauta, né, que está acompanhando a gente. Não sei se o Paulo Tupiniquim pode responder. Caio Lisboa Funiô, pela região. Ele pergunta, Caio Lisboa, estudante de Direito, está perguntando como se dá a aceitação em comunidades quando os filhos ou os netos nascidos fora das comunidades indígenas querem retornar. Ele quer saber como que se dá essa aceitação. Não sei se alguma das lideranças podem responder. Que vai depender muito do povo, né? De cada comunidade. Depende muito do povo. Lá no meu povo, para poder aceitar uma pessoa que ou saiu da aldeia, ou que nasceu da aldeia, né, ou que nasceu fora da aldeia para poder voltar, tem que passar primeiro pelo reconhecimento da comunidade. A comunidade tem que reconhecer como tal, né, como povo, né, como pertencente àquela etnia. Uma vez reconhecendo e havendo um consenso da comunidade, não estou falando do povo, estou falando da comunidade, né, que aquela pessoa retorne para a comunidade, retorne para a aldeia, então ela retorna. Mas agora existem várias outras comunidades que têm completamente diferente a questão, né? Na minha comunidade funciona dessa maneira, agora não sei em outras, né? Certo. Passar a palavra para o Ivan também. Estou aqui na mesa, né? Eu queria só me apresentar para o pessoal que já estava composto quando eu cheguei. Meu nome é Ivan, eu sou caigangue, me formei em Direito também na UEM, em Maringá, e sou do movimento indígena e sou assessor jurídico da Arpinsul, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Sul do Brasil. Acho que os nossos parentes aqui comentaram muito bem aqui a situação, né? Como que a gente tem trabalhado. E quando eu queria só fazer um lembretezinho que eu estava comentando aí, a gente trata muito na questão da região sul a questão de território, né? Sempre quando a gente vai para os debates e focar isso, porque eu, como sou do Paraná, o território paranaense, quando se discute, assim, parabéns, né? Tem aqui o pessoal do Amazonas, 13% do território brasileiro é indígena. No Paraná é 0,04% desse território. Então, é muito minúsculo. Então, esse parâmetro que se coloca a nível nacional é muita terra para pouco índio, né? O território paranaense é 0,4%, e daí a gente discute muito também a questão de empreendimentos. Itaipu, a binacional, está lá, né? Expulsou os Guarani da região e tudo, né? E a gente não consegue avançar. Por isso que a gente discute muito, né? Principalmente nós, povos indígenas do Sul, Sudeste, Nordeste e Mato Grosso do Sul, a falta de terra, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, aos organizadores, né, na faculdade,
e falar para um grupo seleto, né, de pensadores como vocês, o pessoal do direito, e a gente está compartilhando, para que a gente traga essas parcerias para junto, né? A gente precisa, a gente está sedento disso, né? A gente vê pessoas, né, como se comentou aqui pelos próprios parentes indígenas, que pelo menos comentem, né? Que a gente recebe muita crítica, né, quando aparece. É um movimento tal, aconteceu isso. Ou a gente estava lá, o Daran bem lembrou, na questão lá do arrendamento de terra. Né? A gente não... Tinha 60 senhas, falaram, a gente chegou de manhã, mas já tinha os nomes lá, já decididos quais os indígenas que iam entrar naquela audiência, né, Daran? E fomos barrados. Né? Quem que era? Não, é uma lista que tinha aqui. Né? A gente chegou de manhã cedo e não conseguiu entrar. Daí, quando dá o conflito, não, índios... Né, então, e, né, a luta é isso, é todo dia a gente está aí na luta, né? Defendendo os nossos direitos, porque é com dificuldade. Hoje eu moro numa terra indígena razoável em território, para o Paraná, são quase 20 mil hectares. Mas e daqui 20, 30, 40, 100, 200 anos, como que vai estar, né, o meu povo, meus descendentes? Se já resistimos tudo isso, bem falado aqui, 500 anos, e estamos lá ainda. Então, eu queria agradecer aí, Paulo, o Oscar e o Eloy, que estão conduzindo a mesa aí. Importantíssimo esse debate. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Ivan. O professor Oscar pediu a palavra. Bom, eu não sei, estamos terminando ou não? Sim, não quero tem mais roubar a palavra de quem for finalizar. Estamos. Bom, eu queria, evidentemente, agradecer, em nome da escola, o privilégio de estar hospedando esse debate. Para nós, é um aprendizado fundamental. Também é uma oportunidade de nós reafirmarmos o nosso compromisso, né, com a democracia, reafirmarmos o nosso compromisso com os direitos humanos, né, e de fazer uma pequena confissão, né, de que em 30 anos de advocacia, eu sou formado exatamente, 29, para não mentir, né, exatamente no ano em que a Constituição foi adotada. E o discurso da minha turma era um discurso, porque aquele momento se fazia 100 anos da abolição, era um discurso sobre a abolição, né? Que é um outro processo de violação profunda, violenta, histórico, né? E que, em alguma medida, como eu já disse, a Constituição de 1988, Thelma, e eu concordo integralmente com o que você falou a respeito do valor do papel, ela é uma Constituição que reconhece essas violações históricas. E ela dá início a um processo de, em alguma medida, saldar essas dívidas, e que é um processo muito duro e que é um processo que tem muitas resistências, né? E me parece que no artigo 231 foi um dos momentos onde a Constituição foi mais feliz em reconhecer isso, né? É o único momento na Constituição em que não há uma exposição dos direitos como algo que foi concedido pela polis, né? Que foi concedido por aqueles que estavam lá. É muito claro, quando se faz o artigo 231, que reconhece-se a existência de direitos que são originais, ou seja, esses direitos eles são anteriores à Constituição. Não foi a Constituição que concedeu, como me concedeu o direito ao voto. Esse foi concedido. Nós fizemos um pacto, os brasileiros vão votar. No caso dos povos indígenas, a Constituição simplesmente reconhece. E é evidente que, se ela reconhece esses direitos que são originais, tudo aquilo que veio depois e que obstaculizou, que turbou, que violou esses direitos, é ilegal. E é por isso que a discussão que a gente está recolocando agora, que também não imaginaria que fosse acontecer, sobre a temporalidade, né, é uma discussão absurda do ponto de vista jurídico. Constitucionalmente, ela é inadmissível, porque a Constituição está estabelecendo exatamente o oposto. Tá? Então, se isso for feito, é uma afronta à Constituição. E a confissão que eu queria dizer para vocês, dos meus 29 anos de advocacia e de advocacia no campo dos direitos humanos, é que eu poucas vezes na vida, talvez eu não me lembre, de uma reunião
tão legalista, e aí me surpreendeu, porque vocês só falaram o tempo todo sobre respeitar a Constituição, respeitar os direitos, respeitar os tratados internacionais. É uma coisa muito incomum. Eu penso em outros grupos que se reúnem com reivindicações dos seus interesses, que pensam em se armar, que pensam em de que maneira derrubar a Constituição, de que maneira subverter a ordem, enquanto aqui nós temos uma reunião onde todas as falas, sem exceção, foram falas sobre de que maneira se protege a Constituição, de que maneira se protegem os direitos, de que maneira se assegura a democracia, de que maneira os compromissos firmados ao longo dessa história curta, atrapalhada da nossa democracia, vão ser, de fato, implementados. Então, eu me sinto, como advogado, muito feliz, muito emocionado de ver gente que, como muitos outros nessa sala, partilham dessa fé de que, embora o direito tenha todas as suas deficiências, todos os seus problemas, ele é um instrumento absolutamente indispensável para aqueles que acreditam na paz, indispensável para lutar pelos seus direitos. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. É evidente que a FGV não vai conseguir responder a todas as questões que todos aqui dentro da sala colocaram, né? Mas significa, sim, o que muitos de vocês disseram, que é um diálogo, onde nós temos que aprender com vocês, nós temos que aprender quais são os problemas. Uma pequena parte do que você falou é sobre toda a dificuldade, a complexidade da relação entre múltiplos ordenamentos jurídicos dentro de uma mesma base. Quer dizer, isso é uma coisa fabulosa que nós temos que aprender. Isso é uma tecnologia social, né, que vocês têm há milhares de anos e que nós tentamos, com uma muito tosca ideia de soberania, aplacar. Nós temos que reaprender a conviver com tudo isso. Tá? Então, a escola está aberta não para ensinar, a escola está aberta para aprender, se vocês estiverem dispostos a dialogar e contribuir conosco nisso. E ela faz isso de diversas maneiras, ela faz isso através dos seus programas de pesquisa, que é o caso do que nós estamos fazendo aqui hoje, através dos seus programas de pós-graduação, que tem bolsas, que tem espaço para que vocês venham para essa escola nos ajudar a compreender o Brasil, a compreender os seus desafios e, juntos, tentar superar democraticamente esses desafios. Então, minha palavra é, mais uma vez, de emoção e de agradecimento por estar fazendo parte desse encontro. Muito obrigado. Bom, nós estamos satisfeitos com os debates, as falas indígenas das lideranças, advogados, perguntas que foram feitas. Durante as falas também me ocorreu lembranças de diversos momentos de discussões clássicas do direito. Roberto Bobbio, quando falava da era do direito, dizia que deve ser uma era dos protagonistas, né? E também um dos professores, o constitucionalista, quando iniciava as aulas, ele perguntava sobre o que as pessoas sabiam sobre o direito e depois dizia que as pessoas tinham uma experiência sobre o que era a Constituição. Então, quando as lideranças estavam falando, e você, professor, fez esse comentário de que há um conhecimento sobre a legislação, uma experiência do que é a Constituição, me veio também esse momento aí das discussões clássicas do direito. Então, são vários assuntos, vários temas para estudar, para aprofundar e para contribuir com os povos indígenas, para que realmente tenhamos uma sociedade democrática, justa, pluralista, como o próprio texto da Constituição diz isso. E também recordava de um comentário
do professor Marés durante a minha formação. Eu tenho 22 anos de formado, me formei em 94, também já tenho aí uma certa caminhada. E o professor Marés, ele dizia que é muito importante conhecer o direito positivo para aplicar junto ao judiciário. E esse é um momento muito importante para lideranças e advogados indígenas e colaboradores buscar a afirmação desses direitos junto ao poder público. E o nosso escritório tem se empenhado nessa atividade e acreditamos que o país tem suas dificuldades, tem suas limitações, mas o país pode superar, tem acúmulo histórico de boas práticas e podemos fazer uma virada dentro do jogo democrático, dentro da cena democrática. Então, eu não teria muito mais para falar, só quero agradecer a FGV, a Aline e toda a sua equipe de trabalho. O trabalho de vocês sobre a sociedade civil é muito importante para os povos indígenas. Então, acredito que aqui é mais um ponto de partida para a gente dar continuidade a esse trabalho que se iniciou tão bem hoje. Então, muito obrigado a todos.